Bom dia, irmãos. A gente vai falar hoje a respeito de princípios para os professores das classes da igreja. Lembrando que esse treinamento, essa aula, são de princípios básicos, né? Ele é baseado lá no Ensinar a Maneira do Senhor, no manual que vocês têm no aplicativo, só que a gente vai dar ênfase ao que é mais importante, considerando a situação emergencial, né? Ao longo dos próximos meses, vamos fazer os treinamentos necessários. Vamos lá. O que é prioridade quando você ensina alguma coisa do Evangelho de Jesus Cristo? Algumas prioridades que são básicas e fundamentais são a primeira, se concentrar em Jesus Cristo, né? A gente, toda lição, não importa o tema, tem que se concentrar em Jesus Cristo, no seu exemplo. Correlato a isso, nós temos o dever de ensinar sobre Jesus Cristo, não importa o que estiver acontecendo. Ontem mesmo eu vi o filme da Parábola da Oliveira, né? Que tem a Oliveira Braba e a Oliveira Boa, que fala sobre a coligação de Israel, mas eu sempre pensei na perspectiva de Cristo, né? Que Cristo é o Senhor da vinha. Então, ensinar sobre Jesus Cristo, não importa o que você estiver ensinando. Então, por exemplo, se você está vendo um filme que não tem nada a ver da igreja, mas que você pode tentar associar com as coisas do Evangelho e sobre Cristo, e você quiser usar como um exemplo, você pode usar. Agora, não evitem fontes externas aos manuais para ensinar o Evangelho. Ensinar o Evangelho tem o objetivo de ajudar os alunos a se chegarem a Jesus Cristo, porque a missão da igreja é essa, né? Tudo na igreja é feito para que as pessoas se acheguem a Cristo, por isso é o vem e segue-me. O mais importante, né? A gente deve amar as pessoas que a gente ensina. E aí é importante aqui você tomar nota do nome das pessoas. E aí é bom que vocês tenham um secretário, porque o Senhor conhece suas ovelhas e chama pelo nome. Então, chamar as pessoas pelo nome na classe do Evangelho é importante. Tente, como professor, ao longo do tempo, memorizar os nomes dos alunos e orar por eles. Outra coisa importante, nós devemos ensinar pelo Espírito. Orar buscando o Espírito, orar buscando que a sala, a classe, o ambiente tenha o Espírito. Devemos ensinar a doutrina, e a doutrina está nas escrituras e nos manuais. Usem os manuais e as escrituras. Não tente dar uma aula da sua cabeça. Os manuais foram por anos planejados, estudados por profetas, apóstolos, supervisores educacionais, todos eles com o propósito de trazer o manual a melhor coisa possível. E o mais importante e preocupante, incentive o aprendizado diligente. Nós temos que, a cada semana, a cada mês, tornar cada um daquelas pessoas que a gente ensina autossuficiente a aprender o Evangelho. Ok? Vamos lá. Como a igreja fornece manuais de tudo em relação ao Evangelho, a gente tem algumas coisas que são importantes para se concentrar ao preparar a aula do manual. Primeiro, a gente deve se concentrar nas perguntas que conduzem a Cristo e a exaltação. Podem ser perguntas que são históricas ali daquela aula, como no Vem Segue-me, mas essas perguntas têm que refletir a exaltação. Ou seja, convidar as pessoas a virem a Cristo por meio de convênios. Ok? O Vem Segue-me já tem as perguntas a serem feitas, então façam as perguntas. Segundo ponto, a pedra fundamental dessa igreja é o livro de Mórmon. Não importa a classe que você esteja, nunca deixe de ler uma escritura do livro de Mórmon. Lê mesmo a escritura do livro de Mórmon.
Se você sabe de cabeça, você pode citar ela na íntegra, mas é melhor que seja lida por um aluno, certo? E voltando aos manuais, se a aula for do manual, faça todas as perguntas previstas. Existe uma questão do tempo, então escolha as perguntas mais adequadas, mas sempre as perguntas que já foram definidas pelos apóstolos e profetas. Bom, aí a pergunta é: se a aula vier de um discurso, aí você vai elaborar tópicos e perguntas com aqueles tópicos para enfatizar isso no tempo da aula, né? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Você não precisa usar grandes blocos de escrituras ou trechos longos de discursos. Faça pequenos trechos com pausas, de preferência que pessoas diferentes leiam esses trechos, né? Isso é importante. Quando fizer perguntas, você faz perguntas específicas e curtas. Não façam perguntas longas, certo? Façam sempre novamente as perguntas do manual. E as perguntas, elas têm que verificar se a pessoa compreendeu a doutrina. E o ponto importante, não dê a resposta à pessoa. Se você faz uma pergunta e há duas ou três pessoas e a resposta não é satisfatória, pega o bloco de escritura ou trecho do discurso que tem a resposta, relê novamente com os alunos, pausadamente, e extrai as respostas dali, certo? Outra coisa importante acontece em nossa aula, em todas as outras aulas. Evite que os alunos fiquem contando a vida pessoal ou especulando assuntos fora da sala de aula. Assuntos que não têm a ver com a aula. Muitas vezes, alguns irmãos, eles vêm para a igreja e usam as classes do evangelho para contar as coisas que estão passando na vida, como se fosse uma terapia. Isso não é legal. Com muito cuidado, a gente pode pedir que os irmãos eles falem brevemente sobre o que foi lido ou sobre o que sentiu com aquela escritura ou aquele trecho de discurso. É bom dar um limite ao tempo de respostas, acho que 1 minuto, 2 minutos é suficiente. Eu vou voltar só aqui um pouquinho, que eu queria falar tomem cuidado com irmãos que possam todo o tempo responder tudo. Aquele irmão que sabe tudo e você, para ter uma aula segura, só pergunta a ele. Ele pode contribuir, mas evitem isso. Se você tem alguns irmãos que são experientes, eles vão, em determinados momentos, provocar o professor para que volte ao tema da aula. Eu faço isso, eu sei que outras pessoas fazem, eu já vi o Marquinhos, o Marivaldo e outras pessoas fazendo isso, né? Vendo que as pessoas estão especulando sobre várias coisas diferentes, é, menciona um trecho do discurso ou do manual para retomar a aula. E você, como professor, seja humilde e habilidoso de retomar o rumo da aula com essas contribuições. Mas jamais permita que esses irmãos tomem conta da aula ou dê a aula por você. Vamos lá, a gente vai ver agora 2 exemplos de aula. Um exemplo de aula usando o Vem Segue-me e um exemplo de aula usando um discurso de conferência geral. Então vamos lá. O primeiro que eu quero mostrar aqui é um exemplo de aula usando o Vem Segue-me, né? Essa é a aula, essa é a aula dessa semana do Vem Segue-me, aula de 5 a 7. Então vamos lá. Toda aula do Vem Segue-me tem um subtítulo. Aí esse subtítulo é aqui: a vez experimentada essa vigorosa mudança em vosso coração. Essa é a coisa mais importante da aula, que você tem que estar atento, certo? É a coisa mais importante. Que
Alma, quando ele foi pregar lá nos locais após ele ter saído da cadeira de juiz supremo, o convite dele foi as pessoas relembrarem que é necessária uma mudança de coração para estar com Deus. Normalmente no manual, o primeiro momento aqui que ele dá o bloco de escritura é esse trecho inicial aí, é sempre um contexto. É um contexto que é voltado para você, professor, compreender o que é esperado ao final da aula, né? E se vocês observaram que aqui no final ele diz: só deixemos que o Salvador transforme o coração endurecido, o pecador ferido, em um coração humilde, puro e novo. Então, toda a pregação de alma para aquelas pessoas foi com esse objetivo. Então, a aula, de fato, começa daqui para baixo. Ideias de aprendizado em casa e na igreja. Então, por exemplo, aqui nós temos um bloco que é designado para ser lido. E aí tem uma citação de Edel Ballard, né? Preciso frequentemente reservar um tempo para perguntar a mim mesmo como estou me saindo. Então, como estou me saindo em relação à minha conversão? Então, leiam sempre essas citações de profetas. E aí, o bloco de escritura, que é importante de ser lido, e aí é bom que se escolha trechos menores para se dar ênfase no que você quer que as pessoas compreendam. Não precisa ler do 14 ao 13 todo, mas você lê alguns trechos do que você quer enfatizar. E é importante que você, como professor, já anote as respostas de cada bloco de escritura. Ok? Vamos em frente. Bom, aqui aparece perguntas. Ó, perguntas em relação a aquele bloco de escritura, né? Depois daquelas perguntas todas que a Alma faz, se você tivesse se auto-entrevistando com aquelas perguntas que a Alma fez, como é que você estaria se saindo, né? E aqui algumas ênfases que o manual traz, né? Que são esses tópicos aqui em negrito. Eu posso obter meu próprio testemunho do Salvador e de seus ensinamentos por Espírito Santo. Esse subtítulo aqui vem pela leitura deste bloco de escritura, que é Alma 5, do 44 ao 51. É uma receita, como diz aqui no manual, para se receber um testemunho de Jesus Cristo. Então, você lê esses pequenos blocos, dando ênfase do passo a passo de conhecer Jesus Cristo, certo? Vamos descer aqui um pouquinho mais. Quando Alma ali foi pregar lá em Zaraena, ele chamou as pessoas ao arrependimento. E aqui você tem isso no Alma 5:32, né? Mas quando ele foi lá na outra cidade, que era Gideão, ele já viu que as pessoas estavam vivendo em retidão. Então, uma pergunta que você pode fazer, que já está no manual, é: que diferença você observou entre as pessoas de Zaraena e Gideão? E aí, por que você acha que as coisas que a Alma ensinou podem ajudar a gente a permanecer no caminho que conduz ao reino de Deus? Aí você faz essa pergunta e se você perceber que não tem uma resposta muito adequada, leia a Alma aqui, ó, já diz Alma 7:19. Vamos em frente. Próximo tópico importante. Salvador tomou sobre si nossos pecados, nossas dores e aflições. Então, olha uma pergunta de introdução aqui. Você já sentiu que ninguém entende suas necessidades e dificuldades e desafios? Às vezes a gente se sente assim na vida, né? Mas a Alma nos ensina o caráter de Cristo. Nesse bloco, Alma 7, do 7 ao 16. E a gente pode, como sugestão didática, escrever no quadro o que foi identificado nesse bloco de escritura,
que se parece muito com Isaías 53, 3 a 5, certo? É, e aqui tem um destaque importante que é a doutrina. Uma coisa é acreditar que o Salvador sofreu por você, mas a coisa importante que a doutrina importante é que o sofrimento dele, né, que é Jesus Cristo, faz diferença na nossa vida cotidiana. E aqui a gente tem um conjunto de escrituras que podem ser lidas. É bom que se escolha algumas que ajude a entender por que Jesus Cristo, além de nosso Salvador, ele é nosso auxiliador e ele tem empatia pela gente. E aí tem a pergunta: que princípio você aprendeu com esses versículos? Quais são outras maneiras pelas quais o Salvador, que é ele aqui, pode vir ao seu auxílio? Quando você experimentou sua ajuda, olha, aqui ele está dando uma chance de você compartilhar, quer dizer, o aluno, né? Compartilhar experiências pessoais e espirituais. Finalmente, a gente tem aqui, ó, uma sugestão de hino que pode ser o hino cantado no início da aula. Careço de Jesus e eu sei que vive meu Senhor. E no final, é convidado que o presidente, o professor da aula, preste um testemunho. Ele diz: pense em maneiras de compartilhar o seu testemunho do Salvador, da sua divindade, graça e amor. A coisa para finalizar e fechar a aula é prestar esse testemunho, certo? E finalmente você abre um espaço para que as pessoas compartilhem como elas se sentem em relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas aí, com pouco tempo que elas façam, depois da aula, considerando o que foi ensinado na aula. Por quê? Para que não se perca o foco do que está sendo ensinado na aula, certo? É, Aqui também tem uma sugestão de vídeo que pode ser utilizado, mas lembrando que o manual ele já sugere trechos de vídeo que podem ser trabalhados na aula. Por exemplo, existe um vídeo dessa pregação de alma nessas cidades, né? Desde o momento que ele sai da cadeira de juiz supremo até o momento que ele prega nessas duas cidades. Para esse bloco de aulas, esse segmento de vídeo é 10 minutos, mas eu sugiro que use os trechos reduzidos desses vídeos, certo? E isso tem lá no aplicativo da igreja pequenos trechos de vídeo em relação ao uso para essa aula, tá? Então, em relação ao Vem Segue-me, a receita é muito simples. Não dá para você fazer 50 minutos com a interação de muita gente para cumprir tudo que está no manual. Até mesmo porque esse manual, como o nome diz aqui, é ideias de aprendizado em casa e na igreja. No tempo que você tem de estudo do evangelho em casa, que é muito mais do que 50 minutos de uma aula, você pode ter, sei lá, meia hora cada 6 dias da semana. São 3 horas que você pode discutir isso tudo, né? Então, ficar atento a isso. Em relação a quem for da primária aqui, a gente tem esses tópicos aqui embaixo que seguem mais ou menos o padrão do que eu disse lá em cima, voltado sempre para as crianças. Se você observar os blocos e trechos de escritura, são menorzinhos, né? Então, essa parte é voltada para as crianças. Vamos lá agora. Outro tipo de aula que é possível que aconteça é a aula que está lá no Coro de Eros e Sociedade de Socorro. E aí eu estou trazendo aqui o Revestíveis do Senhor Jesus Cristo, que foi a aula da semana passada no Coro. No Coro de Eros se passou o vídeo pausadamente e se discutiu alguns princípios do vídeo. Eu quero fazer uma discussão sobre isso porque o uso de vídeo em qualquer contexto tem que ser muito cuidadoso. Vou abrir aqui.
Vamos lá. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. O objetivo da aula é sempre esse subtítulo novamente: a honrarmos nossos convênios, permitimos que Deus derrame a grande quantidade de bênçãos prometidas associadas a nossos convênios. Ou seja, esse é o objetivo da aula. Que os alunos entendam que eles precisam honrar convênios, e isso permite que Deus abençoe com bênçãos, e cada bênção é de um convênio, certo? Eu sugiro sempre que essas histórias iniciais sejam lidas com os membros, se revezando em pequenos trechos na leitura, porque normalmente as pessoas aprendem mais por histórias e elas se veem em algumas dessas histórias. Aí vamos lá. Lembrando que dificilmente é possível ler todo o discurso de conferência e se selecione alguns trechos, ok? Aqui eu selecionei alguns trechos. Então, selecionei esse trecho aqui que está em verde, que Jesus ensinou por meio de histórias e parábolas. Então, pode-se ler esse trecho, pede-se a um irmão que leia esse trecho e se dá ênfase a alguns princípios do trecho. Por exemplo, Jesus ensinou por símbolos. Então, os símbolos têm algum significado, né? Então, o Senhor até ele disse, né, que ele ensinava aquelas lições por símbolos para que quem tinha ouvido para ouvir, ouvisse, e aqueles que não buscavam significado mais profundo não entendiam, certo? Então, assim, a gente precisa é, entender e ensinar os membros da igreja a compreender que há símbolos no Evangelho. E é uma pergunta eficaz por que devemos compreender os símbolos do Evangelho? Então, se os alunos eles derem uma ou duas respostas, lembrando que devem ser curtas, que não tem a ver com a resposta esperada, releia novamente o trecho que tem a resposta, certo? Eles têm que aprender pelo discurso e não pelas respostas dos outros, porque o aprendizado é individual. Aí a gente tem um outro trecho, né? Que temos o privilégio de ser convidados a fazer parte de um relacionamento por convênio com Deus. Esse é um trecho que pode ser lido e você pode elaborar a pergunta: o que é um convênio? E por que Deus faz convênio conosco, né? Deus ele não precisa fazer convênio conosco, porque ele é Deus, é o maior de todos, ele não precisa. Quem precisa dos convênios somos nós, certo? Então, é importante isso. O próximo trecho aqui que eu posso selecionar é a citação de presidente Nelson, que ele ensinou que escolhemos fazer convênios com Deus. E quando a gente faz esse convênio com Deus, a gente se aproxima com Deus. E aí já tem uma perguntinha aqui. Quando escolhemos os convênios, o que muda no nosso relacionamento com Deus? E a gente pode esperar algumas respostas, mas a gente deve focar neste trecho de bloco do discurso, certo? Um outro bloco que eu escolhi, esse bloco aqui em rosa, é que Deus estabelece as condições e obrigações do convênio que nós fazemos. Não é a gente que diz para Deus o que ele deve fazer pelo que nós queremos. É o contrário. Deus ele já sabe o que quer de nós e nós devemos fazer o que ele pede. E ele já tem bênçãos para isso. E aqui embaixo eu tenho perguntas relativas a esse trecho. Por exemplo, todo convênio tem condições e obrigação. Qual a promessa que Deus nos dá ao cumprirmos nossa parte do convênio? É uma pergunta. Eu posso citar uma outra pergunta. Que bênçãos você recebe ao tomar o sacramento? Ou aguardar o mandamento da palavra de sabedoria? Porque são convênios, né, que a gente faz por meio do batismo e tem promessas específicas. Então enfatize nisso. O próximo trecho ele dá uma ênfase aqui sobre a ordenança do sacramento, que tem a ver com a pergunta anterior. E fala do simbolismo do pão e da água. Então,
Fica atento nisso, é um trecho importante de ser lido. Observe que eu não estou lendo todo o discurso na aula, estou pegando trechos importantes para dar ênfase. Próximo trecho. Como membros da igreja, nós escolhemos fazer convênios e usamos roupas cerimoniais exteriores durante a adoração no templo, simbolizando a roupa usada em antigos rituais do templo. Então ela explica aqui a importância do garment, o simbolismo do garment e por que ele é importante na nossa relação com o Senhor. Então, uma pergunta que pode surgir é qual o simbolismo do garment do templo? E aí é importante lembrar que a gente vai ter pessoas que passaram pelo templo e pessoas que não passaram pelo templo. Não precisamos entrar nas nuances detalhadas do garment, mas apenas é uma roupa que reflete o nosso compromisso com os convênios que fizemos com o Senhor lá no templo. E nos traz a lembrança das promessas que o Senhor promete quando cumprimos nossa parte do convênio. Não precisa ficar especulando sobre o que é, o que não é, o que significa, o que não significa. Apenas o Senhor, ele, por uma coisa exterior e simbólica que é essa roupa, ele nos relembra dos convênios que a gente faz com ele na casa do Senhor. Nesse discurso há uma explicação boa do que é o garment e o simbolismo. Você poderia ler esses trechos. E vamos lá, um outro bloco de escritura. Caso ainda não tenham feito isso, eu os convido a escolher um relacionamento mais profundo com Deus, fazendo convênios com Ele na casa do Senhor. Gente, todo o discurso dessa irmã foi focado em duas coisas básicas: fazer convênios na casa do Senhor e estudar o discurso do profeta. Não só o discurso, mas as notas de rodapé. Então, esse bloco é fundamental nessa aula. E aí, eu separei as perguntas que são de testificar, primeiro, agora você vai prestar o testemunho, e convidar as pessoas a se aprofundar, a ter um relacionamento com Deus. Então, você vai convidar as pessoas a se preparar para fazer e honrar os convênios do templo, especialmente agora que vamos ter um templo em Salvador. E a outra coisa importante desse discurso, que é um objetivo, é convidar os membros da igreja a estudar as palavras do profeta vivo. Aqui você poderia fazer algumas perguntas. O que o profeta Nelson tem dito mais recentemente? O que ele tem ensinado? E esse discurso dessa irmã, ele por si só responde isso. O presidente Nelson, ele tem nos convidado a pensar no templo e ter a mente de Cristo, né? A gente pensar em Cristo, a gente fazer as coisas que Cristo faria tendo mente celestial. E, finalmente, você presta um testemunho do tema da aula e de sua própria busca em buscar um relacionamento com Deus por convênios. Porque, se vocês lembrarem, lá no início da aula, o objetivo era o quê? Honrar convênios e receber as bênçãos do convênio. Vamos em frente. Bom, algumas dicas aqui finais, né? Quando se usar vídeos, usem vídeos curtos, vídeos de 2, 3 minutos. Não fica enchendo a aula de vídeo o tempo todo. Se você tiver numa aula que é um discurso de conferência geral, e vamos imaginar que o discurso é até 12 minutos, você pode passar o discurso todo e depois ir lendo trechos do discurso, como eu mostrei aqui. Nós temos duas TVs na aula, mas nem toda aula precisa usar vídeos, certo? Não se apeguem ao fato de ter TV, porque se todas as classes pedirem TV no mesmo horário, não tem TV para todo mundo. TV é um recurso adicional. Outra coisa, sempre que fizer
perguntas e a resposta não for satisfatória, leia no manual, no bloco de escritura ou no trecho do discurso, leia aquele trecho novamente com aquele irmão ou outro irmão, para que ele, ao reler pausadamente aquele bloco de escritura ou bloco do discurso, ele mesmo identifique a resposta. Como eu disse, né, se a aula for de um discurso, passar na TV, né, no vídeo ou no projetor, se for no máximo 15 minutos. Mas isso não descarta o fato que você tem que reler trechos do discurso, né? E é importante que as pessoas possam ler esses discursos nos próprios aplicativos ou através do secretário de sua classe imprimir antecipadamente os discursos. Toda aula cante hinos. Cante hinos que tem a ver com aquela aula, com tema e objetivo. Sempre cante hinos. Se nós cantarmos hinos em nossas classes, vamos cantar melhor hinos nas sacramentais. E como eu já disse antes, faça disto uma regra. Toda aula tem que ter uma escritura do livro de Mórmon sendo lida. Pede a um aluno que leia uma escritura do livro de Mórmon que tem a ver com aquele tema. Ok? Bom, como eu já disse, limite o tempo de fala. Avise aos alunos no início da aula que as falas devem se limitar à lição, evitando comentar a vida pessoal ou coisas que não têm a ver com aquele tópico. Avisem no início da aula, diga que só tem 1 minuto. Se necessário, escrevam no quadro, mas a gente precisa evitar especulações em sala de aula. Se não está no bloco de escrituras, se não está no manual, se não está naquele discurso e se não está nas referências adicionais da aula, a gente deve evitar. Como eu disse, a gente deve evitar que o mesmo aluno fale o tempo todo. Todos têm que falar, ler e se expressar na aula, certo? Se você sabe que um membro tem dificuldade de leitura, não o constranja para ler trechos longos. E se você sabe que ele não sabe ler ou ele não consegue ler porque tem baixa visão, tem dificuldade com a vista, você pede para ele prestar um testemunho ou você pede para ele contar uma experiência com o que ele ouviu, mas bem breve. Uma coisa importante, se você for imprimir o discurso de conferência ou alguma outra coisa, um trecho de citações, imprima numa fonte 14, tamanho 14, que consegue, boa parte das pessoas vão conseguir ler, que é o dobro do tamanho do texto na tela do aplicativo, certo? Vocês podem designar antecipadamente trechos de discurso para que o aluno, quando vier na aula, por exemplo, hoje é a aula do Vem Segue-me, daqui a 2 semanas é a aula do Vem Segue-me. Você pode hoje já dizer assim, ó, Jorge, João e Maria, tô te dando esse papelzinho desse trecho aqui. Eu vou querer que você leia esse bloco de escrituras, explique como é que foi a sua experiência espiritual com esse bloco de escritura e que responda a essas perguntas desse bloco. Você já elabora as perguntas, já que está no manual, e a pessoa, 2 semanas antes da aula, ela vai meditar sobre aquilo e isso vai convidar ela a vir a Cristo. Quando chegar na aula, a pessoa apresenta a resposta, certo? Então, se você faz isso, você está se planejando 2 semanas antes do evento da sua aula. E, por exemplo, e se for no Coro Dinheiro, se na Sociedade Socorro, que você já sabe o discurso antecipadamente, você já separa os blocos do trecho de discurso e já dá para cada um dos membros com o trecho e as perguntas. E quando chegar o dia da aula, você discute as respostas. Vocês podem dizer o seguinte, Jorge, é possível que alguns vão ficar
com vergonha e não vão ler, não vão fazer, não tem problema. No dia, se você perceber que ele não leu e ele não fez, você segue o roteiro, como eu disse aqui na aula. Seleciona aquele trecho, designa alguém ali no momento, faz as perguntas e vida que segue. Mas isso de você dar previamente os trechos ajudam as pessoas a se comprometer com o aprendizado diligente. E, novamente, não se esqueça do que é prioritário ao ensinar o Evangelho. Se concentrar em Jesus Cristo, ensinar sobre Jesus Cristo, não importa o que esteja ensinando, ajudar os alunos a se achegarem a Cristo, amar as pessoas que você ensina, ensinar pelo Espírito, ensinar a doutrina e incentivar o aprendizado diligente. Se você faz isso, você cumpriu seu propósito e seu papel como professor. Vai ser perfeito na primeira vez? Não. Vai ser perfeito na segunda vez? Não. Mas você vai vir numa crescente e vai melhorar. Um dia vai ser perfeito o seu ensino do Evangelho. Pela graça de Jesus Cristo será perfeito. Então sigam esses passos, sigam essas dicas. No momento futuro a gente vai fazer um treinamento do manual Ensinar a Maneira do Senhor. E eu oro sinceramente que vocês apliquem isso a partir das próximas aulas. A gente vai estar acompanhando e que isso seja um guia para vocês daqui para frente de como melhorar o ensino nas classes do Evangelho. A coisa mais importante é ensinar o Evangelho e convidar as pessoas a virem em Cristo. Virem a Cristo por meio deste Evangelho e das ordenanças. Então eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.